Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Leva o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Lutar os outros sem temor, muito forte é de ser. Pelejarei por meu Senhor, confiando em seu poder. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Louvarei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Se eu for fiel ao meu Jesus e não volta para trás, alcançarei no céu de luz lugar de santa paz. Depois da batalha me coroará, Deus me coroará, Deus me coroará. Depois da batalha me coroará na celestial mansão. Louvarei o meu rei e terei meu galardão. Depois da batalha me coroará na cidade de Sião. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã Toinha. Mateus capítulo 5, verso de número 6. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre as bem-aventuranças. Nós estamos tratando versículo a versículo a cada terça-feira. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 5, verso 6. Diz assim, Mateus 5, versículo de número 6. Glórias a Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Serão saciados. Glória a Deus. Nós estamos observando desde o início de como que Deus requer que os fiéis, os crentes andem, como que é aqueles que
como que se portam aqueles que são cristãos ou os que virão, Deus abençoe, ou que virão a ser cristãos. A gente vê que há um choro, uma lamentação pelas nossas misérias, há um sentimento de impotência diante do Deus Criador, né? Aquele pobre de espírito que é tão pobre que não tem nada para oferecer. E aí a gente vai vendo esses versículos e vão se desenrolando. E agora, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados, eles serão fartos, melhor dizendo, eles serão saciados. Mas que fome e sede são essas que nós temos? O ser humano, ele tem fome e ele tem sede, porque o seu corpo físico, ele demanda o alimento sólido, o alimento líquido. E quando você está com fome, ou quando você está com sede, tem gente que fala até assim, quando eu estou com fome, eu fico de mau humor, né? Depois que come, dá uma melhorada, fica mais de boa. Não é assim? Porque há um desejo, há um sentimento em nós. E a gente precisa disso para sermos sustentados, para podermos ter saúde e para podermos desenvolver as nossas atividades do dia a dia. Precisamos saciar a fome e saciar a sede. Quando eu estou com muita sede, eu bebo aquela água gelada, é uma bênção para mim e também para os irmãos. Olha, tem gente que troca uma água gelada por uma Coca-Cola. Eu não, quando eu estou com sede eu quero uma Coca gelada. Eu não dou conta, não troco. E vem aquela água e ela refrigera o nosso corpo físico, e a gente sente aquele prazer, aquela saciedade, porque algo foi satisfeito naquele momento. E quando você come uma comida boa, bem feita, bem preparada, você fica satisfeito, você fica saciado. E também na nossa vida espiritual, precisamos ter fome e sede. Vocês observam que felizes o que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bendito, bem-aventurado os que têm. Não é os que têm uma vez só, o que já teve, o que vai ter. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque é necessário haver uma necessidade constante na vida do crente, essa fome e essa sede de justiça, essa sede pelas coisas de Deus. Se a gente vai atrás daquilo que vai saciar o nosso corpo físico, a gente vai com vontade, a gente busca meios para saciar a nossa fome, a nossa sede. Por que na nossa vida cristã, muitas vezes é diferente? A gente tem um esmero com as coisas físicas, mas as coisas espirituais a gente não tem o mesmo desejo, não tem o mesmo sentimento, não tem a mesma vontade, a mesma gana, a mesma garra.
o que ele está dizendo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Você e eu temos que ter fome e sede de justiça. E aqui diz assim: a fome e a sede deveriam ser experiências comuns para aqueles a quem Jesus falava. Lembramos-nos de certa vez em que a multidão ficou com ele alguns dias, quando foi preciso satisfazer-lhe a fome por meio de um notável milagre. Provavelmente muito dentre eles nem tinham o que comer. Jesus usa esses instintos como ilustração, mostrando que devemos sentir essa necessidade espiritual. Jesus, ele usa esses instintos para nos ensinar espiritualmente. E Jesus, ele saciou a fome de muita gente. De muita gente, como o milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, como daquela outra vez que muitas pessoas também se aproximavam para perto de Jesus, só porque Jesus tinha um alimento físico, eles estavam em busca do alimento físico. E aí, quando Jesus falou duramente, muitas pessoas começaram a abandonar o caminho do Senhor. E aí ele virou para os discípulos e falou: então vocês querem ir embora também? Aí Pedro disse: não, Senhor, só tu tens palavra de vida eterna. A motivação de alguns era diferente. Muitos estavam ali só pelo alimento físico e não pelo espiritual. E aí Jesus, ele explica de uma forma muito fácil. Muitas vezes são os homens que complicam o Evangelho, a explicação do Evangelho, o entendimento do Evangelho. Porque Jesus usava as coisas do dia a dia, as coisas da lavoura, da agricultura, da pesca, porque era assim que o povo entendia. Era essa a realidade. E Jesus novamente ele usa, ele usa esses instintos de fome e sede, agora aplicando para a vida espiritual. O desejo é tão intenso que se transforma em dor. Jesus mostra que precisamos de tal desejo em relação às coisas espirituais, relativas à justiça. O desejo físico pelo alimento impele o indivíduo, ou seja, impulsiona o indivíduo a buscar comida, quase sem considerar o preço da mesma ou as dificuldades de sua obtenção. Precisamos de uma atitude similar quanto à justiça de Deus. Qualquer um que concorda em que o mais forte e insistente dos instintos naturais, como também o mais necessário, é o da alimentação. O alimento sustenta a vida física. A alma tem sede e tem fome. O alimento sustenta a vida física. A alma, ela tem fome e tem sede. A palavra de Deus, ela é alimento. Nós precisamos deste alimento cotidiano. Jesus disse que do nosso interior fluiria rios de águas vivas. Então você vê Jesus proporcionando alimento e proporcionando bebida, alimento líquido e alimento sólido. Você vê ele saciando a fome e a sede de justiça. Esta bem-aventurança fala de desejo forte, de busca de condução, de uma força apaixonada dentro da alma. Tem a ver com a ambição. A ambição cujo objetivo é honrar, obedecer e glorificar a Deus, participando da sua justiça.
Esta santa ambição está em grande contraste com as ambições comuns dos homens para satisfazer seus próprios desejos, realizar seus próprios objetivos e satisfazer os seus próprios egos. Esta bem-aventurança é um desejo forte, uma força apaixonada dentro da alma. É uma ambição, mas de honrar e glorificar o nome do Senhor. Muitos têm a ambição. Não é errado você ter ambições. O problema é como que se dá esta ambição. Porque se a minha ambição, ela prejudica o meu próximo, então eu não sou um bem-aventurado e eu não estou agindo como um filho de Deus. Eu não estou agindo como servo do Senhor. Nós temos que almejar, mas sem prejudicar. O apóstolo Paulo fala que aqueles que desejam ser obreiros, trabalhar na obra do Senhor, uma coisa boa está almejando. Mas eu não posso ambicionar uma coisa no sentido negativo, de que para eu conseguir aquilo, não importa como vai ser, mas o importante é que eu consiga. E se eu tiver que passar por cima do meu irmão, eu não estou nem aí. Aí eu te digo, vá se converter. Vá se converter. Porque Deus, Ele tem um chamado, um propósito específico para cada um de nós. Para cada um de nós. E o que é de Deus flui muito naturalmente, acontece muito naturalmente. Então eu não tenho que trocar os pés pelas mãos, eu não tenho que agir de forma atrapalhada para conseguir alguma coisa. Irmãos, isso é tão feio. No mundo a gente até dá um desconto, até a gente entende. Mas dentro da casa do Senhor, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Porque a ambição nossa tem que ser pelas coisas espirituais, um anelo, desejo ardente e profundo das coisas do Senhor, da justiça de Deus. A justiça fala sobre a equidade, ser uma pessoa justa, correta, tem a ver também com salvação, tem também a ver com Deus executar juízo, fazer justiça pelos seus. Tudo isso envolve. Então nós temos que ansiar pelas coisas de Deus, porque olha aqui, tem muitos, faz um contraste com as ambições comuns dos homens para satisfazer seus próprios desejos e realizar os seus próprios objetivos e satisfazer os seus próprios egos. Tem muito ego inflamado dentro da igreja. E o ego inflamado dentro da igreja, Deus ele abate. Deus ele lança por terra. Porque quando eu começo a inflar, eu começo a me exaltar. E aqui logo no terceiro parágrafo diz que Lúcifer tinha fome de poder. Tinha fome de poder. Isaías capítulo 14, verso 13 e 14. Lúcifer tinha fome de poder. Lúcifer significa aquele que transporta a luz, né, irmãos? No latim, Lucifer. Isaías
14, 13, 14. Ele tinha fome de poder. Isaías 14. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que petulância. Oi? Fome de poder, querendo ser mais do que Deus. Olha que coisa. Aí o que aconteceu? Ele foi lançado e uma terça parte também. Nabucodonosor tinha fome de louvor. Mas não era de louvar, não, era de ser louvado, né? E tem muitos hoje que gostam do ego inflamado, que gostam de bajular. Graças a Deus, nunca bajulei ninguém. Nunca bajulei pastor. Nunca bajulei, não. Sempre respeitei, sempre fomos companheiros, sempre estivemos ao lado. Mas bajular, não. Bajulador é falso. Quer interesses, tem interesses escusos e secundários. É os lábios lisonjeiros, como diz a palavra do Senhor. Né? É uma coisa você admirar, respeitar, e você ser companheiro e fiel aos irmãos, à liderança, quem quer que seja. É isso, há uma diferença. E Nabucodonosor tinha fome de louvor. Daniel capítulo 4, verso 29 a 32. Vamos ver aí. Daniel. E lá no capítulo 3, rapaz, o homem estava tranquilo, tinha glorificado o Deus dos céus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aí, de repente, né, começa bem, depois vai bagunçando tudo. Daniel 4, 29 ao 32. Quem encontrar pode ler. Ó, a gente vai continuar, mas eu quero parar aqui agora. Olha só. Não é esta grande Babilônia que edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Misericórdia. Pode ler o 32, irmão Manuel, por favor. Olha só.
ele tinha fome de louvor, de ser glorificado, de ser exaltado. Até passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Irmãos, nós fomos criados para a glória e louvor do nome do Senhor. Nós somos criados para louvar ao Senhor. O homem, quando começa a louvar a si mesmo, buscar a glória para si, e a Bíblia diz que a minha glória eu não dou a outrem. Irmãos, você viu aqui? Você vai ficar durante esse tempo até que você reconheça que é Deus quem dá o reino, quem põe, quem tira e quem faz e acontece. Por isso, esses homens tinham fome, uma ambição, uma motivação errada. Outro também aqui, o rico insensato tinha fome de prazer. Lucas capítulo 12, versículo 16 ao 21, eu vou explicar aqui porque o nosso tempo está correndo. Ele diz o quê? Ele constrói celeiros e guarda tudo em depósito. Lucas capítulo 12, verso 16 ao 21. E aí ele deita na rede e agora minha alma está cheia, está farta. Louco, a ti te pedirão a tua alma esta noite. E o que tens é para quem? O que tens preparado e para quem é? Rapaz, camarada tipo sentou. Agora quem manda sou eu, agora quem comanda sou eu. Eu tenho, eu posso, eu faço, eu aconteço e agora vou curtir. Eles ansiavam por coisas erradas e rejeitaram as boas coisas de Deus. Ambos perderam. Todos perderam. Lúcifer, Nabucodonosor e esse rico insensato, dentre muitos outros na Bíblia Sagrada. Porque o nosso desejo ardente tem que ser pelas coisas de Deus. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa projetar, a gente precisa administrar, andar conforme a gente pode. Mas quando eu começo a fazer tudo isso, deixando Deus de lado, tendo fome e sede por outras coisas, o abatimento é certeiro, irmãos. É dito e certo. Jesus declara que o desejo mais profundo de cada pessoa deve ser fome e sede de justiça. Esse é o desejo estimulado pelo Espírito Santo, né? Que vai levar uma pessoa à salvação e mantê-lo forte e fiel, uma vez que ele está no reino. Ela também é a única ambição que, quando cumprida, traz a felicidade duradoura. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos ou saciados. Essa é a palavra que é usada no grego, está querendo dizer a um animal que ele engorda, que ele se alimenta, a tal ponto que ele chega brilhando, de tanto que está saciado, né? Chega, tá aquela coisa toda, aquela coisa plena, aquela coisa abundante. Então, quando cumprido na sua vida, traz uma felicidade duradoura. Serão saciados. E esse é o desejo, esse tem que ser o desejo do crente, de ter fome e sede para ser saciado. Fome e sede não representam as necessidades da vida física.
A analogia de Jesus, não, fome e sede representa as necessidades da vida física, é uma comparação. A analogia de Jesus demonstra que a justiça é necessária para a vida espiritual, assim como a comida e a água são necessários para a vida física. A justiça não é um suplemento espiritual opcional, mas uma necessidade espiritual. Não podemos mais viver espiritualmente sem justiça do que nós podemos viver fisicamente sem comida e água. A gente não pode ficar sem ter fome e sede de justiça. Tem a justiça, tem a justificação pela fé, e eu acho isso fantástico, a justificação pela fé. A explicação é bem simples, mas muito profunda. Quando alguém vai para um tribunal e ele é considerado um réu, ele está ali na condição de réu, para ser absolvido ou condenado. O juiz, ele acata a denúncia, o Ministério Público vai lá, tenta convencer o juiz e tudo mais. Diante do conjunto de provas, o juiz absolve ou condena. Mas quando a gente fala da justificação pela fé, é totalmente o contrário. Não havia, nós éramos réus, culpados, havia um conjunto de provas totalmente desfavoráveis a nós, que já nos taxava de condenados, e que através de Jesus Cristo, ele simplesmente resolveu, através do sacrifício de Jesus Cristo, ele foi satisfeito, foi pleno. Deus simplesmente resolveu absolver. Diante de todo o conjunto de provas contra nós, Jesus Cristo, Deus ele falou: não, o sangue do meu filho te purifica de todo pecado. Então, ele resolveu absolver cada um de nós que somos salvos em Cristo, por um ato específico e próprio dele. Não pediu opinião de ninguém, não ouviu o seu fulano, nem ninguém. Mas o que ele, por sua graça, amor e misericórdia, ele simplesmente resolveu: eu vou absolver das suas culpas, porque você se arrependeu e creu no Evangelho, e creu no meu Filho unigênito. Isso é justificação pela fé. É isso que Paulo tanto falava na carta aos Romanos, nas suas cartas, que justificados, pois, pela fé, temos acesso. Sabe, esta palavra que diz assim, temos acesso, no grego, é como se alguém, você está tentando entrar e alguém vai te dar um empurrão assim, tu entra com tudo. Temos, pois, acesso, Romanos capítulo 5, é o sentido dessa palavra. Com Jesus, ele falou assim: meu filho, eu quero que tu entre, que tu vá, que tu não fique de fora, que você experimente das bênçãos da felicidade duradoura. Porque você tendo fome e sede de justiça, você vai ser saciado, você vai ter uma alegria profunda na sua alma. Vão ter momentos de tristezas, angústias, vão ter, mas não vai ser uma coisa permanente, vai ser uma coisa momentânea. A razão é que os homens têm abandonado a Deus, o manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias 2, versículo 13. Embora Deus criou os homens com uma necessidade de si mesmo, eles tentam satisfazer essa necessidade
através de deuses sem vidas de sua própria criação. Jeremias 2,13, Deus ele tem uma grande queixa contra Judá. Vocês me abandonaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas. O que é isso? É cisterna que não dá água. Quando você cava uma cisterna que você não vê o veio da água, você sai fora e vai cavando em outro canto. Aí ele está dizendo que Deus ele é o manancial. Você vê como Deus ele sempre fala de água, de comida, de pão, sempre relacionado à vida espiritual, porque ele tem abundância para dar. E é por isso que ele está dizendo que a gente vai ser farto, a gente vai ser saciado. E olha só, a pessoa que não tem fome e sede de justiça, não tem parte no reino de Deus. Para ter a vida de Deus dentro de nós, através do novo nascimento em Jesus Cristo, é o desejo mais de sua semelhança dentro de nós, através do crescimento em justiça. Isto é fácil de compreender a confissão de Davi no Salmo 119, versículo 97. Ó, como amo tua lei. Paulo ecoa a paixão de Davi para a justiça em Romanos 7, 22, onde ele testemunha, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O verdadeiro crente deseja obedecer, mesmo que ele lute com a carne não remida. Abra Salmo 119, versículo 20. Isaías 63, versículo 1. Glória a Deus. Salmo 63, verso 1, acharam? Pode ler. Vai ser 19, 20, perdão. Consumida está a minha alma. Intensamente, por desejar intensamente. Salmo 119 é um louvor pelo amor à palavra, né, irmãos? Salmo 63, 1. Alguém? Olha aí. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Nós estamos vendo, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Vamos dar prosseguimento. O desejo da fome espiritual, tal como acontece com as outras bem-aventuranças, a meta de fome e sede de justiça é dupla. Para o incrédulo, o objetivo é a salvação, e para o crente é a santificação. O crente ele tem que desejar, anelar e buscar a santificação. A santificação é um processo que ocorre dentro da sua alma, vai sendo transformado de glória em glória, ele vai sendo modificado e aí vai refletir no seu exterior. Aí as coisas que são mundanas passam a me constranger. Então eu já
começo a pensar diferente, falar diferente, me vestir diferente, né? Tem pessoas assim que falam, não precisa disso não, Jesus só quer o teu coração. Não, Jesus ele deseja a santificação do corpo, da alma, do espírito. Então nós temos que, primeiro o processo é de dentro, mas o exterior também tem que acompanhar essa reverência, esse temor. Nós temos que ser diferentes. E aquele que tem fome e sede de justiça, ele tem um zelo profundo em agradar o seu Senhor. Ele já não se veste de qualquer forma, ela já não se veste de qualquer forma, ele já não anda de qualquer forma, porque ele tem uma preocupação de agradar o seu Senhor. Mas primeiro tem que começar aqui dentro, porque também não adianta nada eu usar uma manga como esta, até aqui, e ser um desconcertado lá fora. Ter uma aparência de piedade aqui, e lá fora, como se diz, pintar os canecos lá, pintar e bordar. Não adianta. O crente ele tem que ter fome e sede de justiça, porque o Espírito começa a constranger, começa a mudar ele passa para ter zelo com as coisas de Deus. Ele passa a querer ser diferente. E para a salvação, quando uma pessoa inicialmente tem fome e sede de justiça, ele busca a salvação. A justiça que vem quando um pecador se converte do pecado para se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Na pobreza de espírito, ele vê seu pecado. De luto, porque ele chora, ele lamenta e se transforma a partir de seu pecado. Em mansidão, ele se submete ao seu próprio caminho pecaminoso, ao poder de Deus. E em fome e sede, ele procura a justiça de Deus em Cristo para perdoar os seus pecados, irmãos. Você vê que é um degrau, você vê que a coisa está amarrada, que não são palavras jogadas ao vento. Jesus, ele vai construindo uma ideia para que a pessoa entenda o que de fato é o Evangelho e o que de fato é servir a Deus. Porque o povo estava precisando de instrução naquela época, né? O povo estava andando de tudo que era jeito, fazendo de tudo que era jeito. E olha só, em muitas passagens do Antigo Testamento, justiça é usado como sinônimo de salvação. Isaías 51 diz assim: a minha justiça está perto, a minha salvação passou por diante. Disse o Senhor por meio de Isaías 51:5. Daniel escreveu sobre o tempo em que aqueles que têm uma visão vai brilhar intensamente como o fulgor do firmamento do céu, e aqueles que levam a muitos para a justiça, como as estrelas, vão sempre brilhar eternamente. Quando uma pessoa abandona toda a esperança de salvar a si mesma, toda a confiança na justiça própria, e começa a fome para a salvação, que traz a justiça de Deus e da obediência que Deus requer, ele será abençoado, será divinamente feliz. Quando ele deixar de confiar na sua justiça própria e passar a ter fome e sede de justiça, ele vai ser encaminhado para a salvação. Porque a nossa justiça são como os trapos de imundícia diante do Senhor. O maior obstáculo dos judeus para receber o Evangelho era a sua justiça própria. Se lembra dos fariseus que não aceitavam de jeito nenhum Jesus repreendendo, ensinando, e eles, nós somos filhos de Abraão, né? Aí tem muitos que falam: quem é você para me ensinar? Tenho tantos anos de crente. Já ouvi isso já muito, viu, irmãos? Já ouvi muitos. Então isso se torna um obstáculo. Se torna um obstáculo, e se tornou um obstáculo para os judeus. Veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Queriam um Messias político para libertar Israel do poder do Império Romano.
e ainda queriam ser ministros de Estado, e queria governar e comandar com Jesus, e Jesus falou: não, meu reino é eterno, não é daqui. Eu estou falando de coisas espirituais e vocês estão achando que é coisas daqui. Jesus estava dando o sentido certo. E aí os homens não. Aí somos filhos de Abraão. Aí Jesus disse: antes que houvesse, eu sou. Então aqueles homens falavam: que absurdo, que negócio é esse? E que petulância desse homem. Mas petulantes eram eles, né? O crente que busca a justiça de Deus acima de todas as outras coisas, vão encontrar realização e satisfação, mesmo naquelas coisas que humanamente são desastrosas. Thomas Watson comenta que aquele que tem fome e sede de justiça pode alimentar-se com a mirra do Evangelho, assim como mel. Até mesmo reprovações e disciplinas do Senhor trazem satisfação, porque eles são sinais do amor do nosso Pai. Para aqueles a quem o Senhor ama, Ele disciplina, e Ele açoita todo a quem recebe por filho. Então Ele é farto, Ele é saciado, tanto nos reveses quanto na bonança. Ele é farto, Ele é satisfeito, Ele é alegre. Louvado seja Deus. Eu quero ler mais alguns versículos aqui. Salmo 42, verso 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Salmo 143, 6. Estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Olha só. Salmo 63, verso 5. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Quando você come um chambaril, uma comida pesada, você fica saciado e chega daquela fraqueza. Porque é uma coisa que tem substância, tem força, te dá força. Salmo 103, verso 5. A quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade renova como da águia. Salmo 107, 9. Pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Isaías 58, 11. O Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Porque bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Eu quero só repetir isso aqui, para nós finalizarmos. Isso aqui eu achei fantástico. Na pobreza de espírito ele vê seu pecado. De luto porque ele chora, né? Lamenta e se transforma a partir de seu pecado. Em mansidão ele se submete seu próprio caminho pecaminoso ao poder de Deus. E em fome e sede, ele procura a justiça de Deus em Cristo para perdoar o seu pecado. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Terça-feira tem mais. E amanhã, círculo de oração, de 8 às 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha sogra e minha filha estão assistindo. A tia dela, Elisete, que aceitou a Jesus, domingo, também está. O irmão Rena
faz menção também do povo lá, do Ceará, e de todo mundo que está assistindo aí. Oi? Isso, irmão Josimar. E que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar pelo presbítero Luiz Antônio, porque ele foi entubado. E nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar mesmo. Seu vizinho? Vamos orar, irmãos. O momento... O decreto, ele restringiu algumas coisas em relação aos de maiores de 60 anos, grupo de risco, crianças menores de 12. Mas aqui na nossa igreja a gente ainda consegue acomodar os irmãos com segurança, né, com total segurança. E os que querem, os que podem, venham à igreja. Também não fique só se aproveitando da live para ficar acomodado, não, né? Mas também eu respeito, nós respeitaremos aqueles que desejam ficar em casa. Os tempos são trabalhosos, mas vamos continuar. O medo é a fé no Deus errado. Eu estava escutando hoje aquele cantor Rodolfo Abrantes, e ele citando um pastor que disse que o medo em demasia é fé no Deus errado. Nós temos que ter zelo, cuidado, mas não podemos ser dominados. Amém? Querido Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, em favor da irmã Elisete. O Senhor continue fortalecendo a vida dela, Senhor. Ó Deus, nós te louvamos porque domingo passado ela se reconciliou com o Senhor. Continue dando força, dando graça. Abençoe a minha sogra, Senhor, a irmã Sueli, a minha filha, Senhor, a nossa filha Isabela. Pai Santo, continue abençoando, dando vitória, dando graça a elas ali naquele lugar. Pai Santo, toma o presbítero Luiz Antônio. Meu Deus, tenha misericórdia do teu filho, ó Pai. Meu Deus amado, faz um grande mover na vida do teu servo, meu Pai. Deus Santo, Deus amado, abençoa também este senhor que foi entubado, esse que foi mencionado através da irmã Neuraci, Senhor. Meu Deus, visita, vai dando saúde, vai dando graça, vai abençoando todos que estão em necessidade, Senhor. Ó Deus, tem de misericórdia de nós. Pai, dá uma direção a esses governantes, a essas pessoas que estão investidas de autoridade. Pai, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, guarda os teus servos na ida para o trabalho, na volta para o trabalho. Guarda as nossas casas, os nossos lares. Meu Deus, provê o sustento, provê o alimento daqueles que têm os seus comércios fechados. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia desse povo. Tenha misericórdia dos enfermos, mas também tenha misericórdia dos que precisam trabalhar para o sustento. Pai Santo, sê com a tua igreja, sê com os teus filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Você que trouxe sua oferta, deposite no gasofilácio.